Amados, existe uma citação que diz: a humildade leva à evolução, e a evolução traz a humildade. Parece um tanto confuso, mas na verdade é uma frase lógica. A evolução da alma encarnada num mundo de provas e expiações, onde a lei de causa e efeito é a regente das normas divinas, não é atingida sem que a humildade se torne um hábito. As paixões da terceira dimensão são o grande empecilho para a ascensão. A vaidade, o ego, o desejo ardente de poder e o orgulho descontrolado estão sempre na contramão da humildade. Ao desapegar-se dessas paixões, a alma encarnada começa a trilhar o seu caminho ascendente. Uma vez atingidos os degraus mais elevados da escada evolutiva, a alma então se torna ainda mais humilde, e nesta condição ela compreende as demais almas encarnadas, podendo desta forma auxiliar de uma maneira mais eficiente. Neste estado de consciência, ela se comunica com os outros encarnados, na verdadeira linguagem da alma. Os terapeutas, os canalizadores e os orientadores que estão espalhados por toda parte do planeta Terra, começam a perceber que não é tanto o conteúdo de suas mensagens, e nem tampouco as técnicas utilizadas que trazem o conforto e a cura para os outros. O que de fato promove o bom resultado é a frequência que se coloca nesse trabalho. O amor, a alegria e a compaixão contidos nesse trabalho cria a energia da cura automaticamente, pois entra na frequência do Criador e das leis universais do Um. O exemplo mais conhecido neste processo é o do próprio Jesus Cristo. A frequência elevada de suas palavras, a amorosidade com que falava e a compaixão pelos que lhe seguiam eram os ingredientes que produziam os ditos milagres. Quando Jesus falava sobre os reinos dos céus, as pessoas entravam em estados especiais de consciência e atingiam uma vibração quase que idêntica do próprio Mestre. Essa vibração é que criava a frequência que produzia os efeitos milagrosos e as autocuras narradas nas Escrituras. A alma, quando entra em êxtase, atinge o nirvana e lá tudo é luz. Atingindo as frequências da luz líquida, aciona-se os táquions, que é a primeira forma da luz transformada em matéria. Essa frequência corrige de tal forma a criação, ao ponto de mudar um quadro de doença em um estado saudável do corpo material. A mesma técnica serve para a replicação, que nada mais é que transformar a luz em coisas materiais, como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e também da transformação da água em vinho. Hoje já se pode entender as suas palavras, quando ele dizia que todos nós podíamos fazer aquilo e muito mais. Se passaram 2000 anos até que a nossa consciência pudesse compreender o poder que ela tem. Somos co-criadores por essência, pois somos partes da consciência divina, ou seja, da fonte que tudo cria. Limitados pelos véus e pela fractalização, porém, como sabemos, a parte está no todo e o todo está na parte. Somos, de fato, um mini-universo em forma de consciência encarnada. Toda a sabedoria divina que cria os mundos e tudo o que está neles, de certa forma, está dentro de cada um de nós. Esquecer disso era a regra, a fim de experienciar a criação na ilusão de ausência de luz. Agora, este tempo está terminando, pois o prazo estipulado pelo Criador Maior se esgota rapidamente. Aquilo que parecia um mundo de trevas vai se iluminando gradativamente e a Terra passará por um salto quântico, energeticamente falando, e da terceira dimensão irá para a quinta dimensão. Todas as formas de consciências existentes neste planeta passarão por um upgrade fantástico, e a isso
se chama de transição planetária. Nada e ninguém pode parar aquilo que está regido pelas leis divinas. Você que lê ou ouve essa mensagem, pode ter a certeza de que essa frequência mais elevada, aquela que proporciona as curas e os milagres, está ao teu alcance agora. Não é uma questão de conhecimento, mas de frequência amorosa. Ver, ouvir e falar com misericórdia. Com esses sentidos harmoniosos, o homem é capaz de recriar o mundo e sua humanidade. Será capaz de produzir tudo aquilo que o Cristo Jesus nos mostrou e nos ensinou. O trabalhador da luz, se humilde por evolução e convicto daquilo que prega ou faz, entra na frequência da essência da fonte eterna, proporcionando aos seus seguidores a fazerem a ligação energética com aquilo que está em foco. Essa simbiose cria a energia da cura, do entendimento e da compreensão de que cada um precisa, tanto individual como coletivamente. O trabalhador da luz deve ser puro de coração, o que lhe facilitará a fraternidade e o poder aglutinador. O contato das pessoas com esse tipo de trabalhador promove uma fusão das auras entre aquele que ouve e aquele que fala. Isso desperta em cada um a voz, na frequência do acalanto, o sentimento construtivo no falar, no escrever e no orientar, o exercício da humildade, a transparência e a sacralidade da vida. É tarefa individual do trabalhador da luz melhorar constantemente a frequência vibratória. Esse exercício dá a proteção necessária a fim de manter as energias positivas, proporcionando sempre as práticas do bem e do amor, através dos bons pensamentos, das boas intenções, da caridade, do amor incondicional, da compaixão, da gratidão e do respeito. Desapegar das paixões egóicas, pois na nova terra não haverá mais nenhum tipo de competição e nem de apego, como conhecemos até aqui. Cooperação e respeito são versículos fundamentais nas consciências elevadas, pois que a compreensão da vida não será nenhuma sombra do que foi na velha terra. A humildade é, portanto, a chave que abre muitas portas para a ascensão. A humildade leva à evolução, e a evolução traz a humildade. Eu sou Vital Froze, e minha missão é o esclarecimento. Namastê.